Olá, boa tarde a você, conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de fechamento do mercado. Olhando mais uma vez para a soja lá na Bolsa de Chicago, a gente confirma aí essa tendência de queda que viu acontecer nos últimos dias, nas últimas duas, três sessões. O mercado trabalha de forma negativa, se aproximando aí de um suporte importante para a soja, que é o dos 15 dólares por bushel. A gente vai conversar agora com Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado, está aqui com a gente direto lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, viu, Luiz? Obrigado por nos ajudar a entender o mercado, que já vem algumas sessões pressionado aí. O que justifica essa pressão e o que a gente pode esperar desse movimento? Veio para ficar, Luiz? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, nessa semana especificamente o mercado se adaptou, se ajustou frente aos mapas climáticos, né? Obviamente que é o principal fator, vai continuar sendo, né? A gente vem falando há um bom tempo, né? Mercado climático sul-americano, ano de Laninha, problemas na Argentina, problemas no Rio Grande do Sul. O mercado ele vai reagir aos mapas, vai continuar reagindo aos mapas nos próximos dias e semanas ainda para a gente entender qual vai ser o verdadeiro tamanho da safra brasileira, né, que principalmente gaúcha, né, porque o resto do Brasil vai colher muito bem, né, está com um desenvolvimento muito bom, e Argentina, né. Então, como os mapas melhoraram, né, a gente não teve muita chuva nessa semana na Argentina, mas as previsões agora estão apontando para a chegada de chuvas aí nos próximos dias, em toda a Argentina praticamente, mas principalmente na zona núcleo, que é a principal região produtora da Argentina. E aí o mercado entende que isso pode ajudar as lavouras, né, que estão em desenvolvimento, lembrando, né, que a safra argentina ela é plantada um pouquinho mais tarde, o desenvolvimento é um pouco mais tardio que a safra brasileira. Ainda é cedo para a gente falar assim, não, a safra argentina, pela falta de umidade em novembro e dezembro, já quebrou tantos por cento. Eu acho um pouquinho cedo para isso. A gente já trabalha com perda de potencial produtivo, mas a verdade é que se a chuva voltar, né, como vai voltar nessas próximas 2 semanas, mas continuar depois disso ao longo de fevereiro, até mesmo março, isso pode ajudar muito as lavouras argentinas, pode salvar, né, pode recuperar boa parte do potencial produtivo e, no mínimo, né, impedir que as perdas aumentem. Então, hoje a gente está falando de uma safra próxima de 46 milhões. Se as chuvas voltarem e continuarem, a gente pode colher esses 46 ou até um pouco mais, quem sabe. Então, o mercado olha para isso né, e se ajusta aí frente a essa possibilidade de um panorama climático um pouco melhor para a Argentina e até mesmo para o Rio Grande do Sul, né? Que também ainda é um pouco cedo para a gente dizer que já quebrou tantos por cento, a gente já reduziu também o potencial produtivo, mas a gente tem chuvas chegando aí que podem ser favoráveis, podem impedir que as perdas aumentem. Então, o mercado, basicamente, na sessão de hoje, especificamente, olhou para esses mapas e trouxe essas correções aí negativas, porque outros fatores, como o lado financeiro, por exemplo, né, a gente teve um dia mais tranquilo no lado financeiro, a gente teve um câmbio um pouquinho mais firme até hoje, mas não muito. Então, dá para dizer que, fundamentalmente, o mercado se ajustou aí frente a esses mapas climáticos aí, que indicam um clima um pouco mais favorável para a Argentina. Bom, ficou muito claro para a gente que se as chuvas de fato vierem, a produção argentina, apesar de ter uma perda em potencial, talvez não seja aquele desastre como muitos vêm falando por aí. Agora, quando que a gente tem uma definição, ou pelo menos uma visão mais fácil de entender o que vai acontecer na Argentina, Luiz? Até lá, o mercado vai continuar nessa oscilação, dependendo dos mapas? Acredito que sim. A safra argentina se consolida no final de fevereiro. Então, tem todo o mês de fevereiro ainda para a gente olhar para o clima, né? Pelo menos até fevereiro, tá? Porque a gente tem, claro, algumas lavouras mais tardias vão até março. A gente tem a colheita iniciando lá em meados de março. Então, a gente tem todo o mês de fevereiro para olhar para o clima na Argentina especificamente, né? No Rio Grande do Sul, um pouquinho antes disso, a gente ainda tem, obviamente, um clima importante em fevereiro, mas na Argentina a safra se consolida realmente no final de fevereiro, e eu entendo que até lá, sim, ou até meados de março, a gente deve ter uma volatilidade em Chicago olhando especialmente aí para o clima sobre a zona núcleo da Argentina, principalmente. Então ele vai se ajustar aí, ele vai, né, olhar para o clima aí
e trabalhar em cima desses mapas aí nas próximas, pelo menos 4, 8, 6, 8 semanas aí. Boa. Luiz, agora com relação à demanda, que foi outro fator também que deu essa esfriada no mercado por conta da China fora das compras aí, daqui a pouco começa o feriado deles lá. Isso é muito pontual, né? Qual que é a expectativa de demanda da China aí por parte de vocês nas safras? Será que a gente pode ter uma China forte, demandando forte? Tem necessidade de compra nesse momento? Como é que vocês estão vendo aí? Sim, eu não vejo muito problema com relação à demanda, Alex, né? A gente espera que a China aumente suas compras nesse ano, né? A gente está falando aí de importações beirando aí os 100 milhões de toneladas, um pouco mais, um pouco menos, na verdade, algumas agências estão falando. Mas a gente espera que seja um aumento de demanda, de novo, né? Porque a gente tem uma recuperação da economia chinesa que está sendo esperada, por mais que a gente tenha a China crescendo de uma forma um pouco mais lenta, né? Ainda no pós-Covid, a gente deve ter uma recuperação, tudo que vem junto com a reabertura da economia chinesa. Então a gente não vê grandes problemas com relação à demanda, tanto que a gente está trabalhando aqui nas safras com exportações brasileiras recordes em 2023. A gente está falando aí de um potencial de 93, 94 milhões de toneladas. Nosso número é 93 milhões de toneladas hoje. Inclusive, divulgamos hoje, atualizado o nosso quadro. E com relação aos Estados Unidos, o que acontece nesse momento, o que vai começar a acontecer, é a gente ver naturalmente a migração das compras, né, dos portos norte-americanos para os portos sul-americanos, especialmente o Brasil. Porque está começando a entrar a safra e é natural que a demanda chinesa que está lá estacionada aí nos portos americanos, pegando aquela safra que entrou americana, migre aqui para a América do Sul, especialmente o Brasil agora, né? Tanto que nosso line-up aí já tá apontando embarques bem interessantes para fevereiro, já tem alguns registros para março, e daqui para frente essa demanda vai migrar para cá e a gente vai ter esse aumento aí, né, de registros de soja brasileira sendo enviados para a China e uma normal diminuição da demanda chinesa pela soja americana. Isso é sazonal, isso a gente não costuma fugir. Eventualmente a gente tem distorções quando a gente tem uma quebra em algum lugar, né, como foi o caso de 2022, que atrasou a colheita brasileira e tudo mais, a gente colheu bem menos. Mas nesse ano a gente está tendo aí um início de colheita normal no Brasil, a gente já tem soja disponível no mercado e é natural que essa demanda comece a migrar para cá, o que é um fator, de certa forma, um pouquinho negativo para Chicago, que a gente deve ver, embora já esperado, né? Mas é sempre um pouco negativo quando a gente vê a demanda pela soja americana caindo. Pois é, a gente tem essa demanda que migra agora para o Brasil, como você bem explicou, e a gente tem um Chicago muito focado no mercado americano, enfim, isso pode ser um fator negativo para os preços, mas a gente tem ainda incerteza sobre a safra na América do Sul, que como você bem explicou para a gente, essa definição a gente só vai ter lá para final de fevereiro. Essa queda de Chicago se aproximando dos 15 dólares por bushel, que tem sido um suporte importante aí para os preços, ela pode, esse suporte pode ser rompido, na sua opinião, Luiz? O que vai pesar mais aí nos próximos dias, nas próximas sessões aí? Eu acho que pode, vai depender muito dessa questão climática, né? De novo, a gente tem o mercado focado nessa questão climática, obviamente podem aparecer outros fatores, né? E a gente tem que cuidar dessa questão da demanda, mas eu acho que a gente não vai ter nenhuma grande surpresa. Então, basicamente, a gente tem que olhar para a situação climática na Argentina, especialmente, pelas próximas semanas, e se o clima continuar melhorando, se a gente tiver uma manutenção dessas chuvas por mais tempo, eu acho que o mercado pode sim, até mesmo na próxima semana aí, perder os 15 dólares, ou pelo menos testar esses 15 dólares por bushel, e eventualmente nos próximos dias, se continuar um clima razoável na Argentina e as chuvas se confirmarem e tudo mais, a gente pode até ver o mercado perdendo e trabalhando numa faixa um pouquinho menor. Eu não acho que o mercado vai despencar, não é isso, até porque o mercado tem um certo suporte nos problemas americanos, né, o estoque mais apertado nos Estados Unidos, o USDA trouxe um corte inesperado na safra americana também. Querendo ou não, a Argentina está perdendo potencial produtivo, já não deve colher cheio, então já é um suporte, né, 3 milhões a menos de toneladas. O Brasil perdendo um pouquinho no Rio Grande do Sul. Então eu acho que o mercado tem um certo suporte e eu acho que mesmo o clima melhorando, a gente não deveria ver ou não deve ver o mercado trabalhando abaixo de 14,50. Eu acho que dá para dizer que se o clima melhorar, a faixa de atuação é entre 14,50 e 15. Se o clima piorar,
volta a trabalhar entre 15 e 15,50 ou até mesmo mais, dependendo do tamanho da piora. Então, assim, eu acho que tem uma faixa de $1 aí, né, de atuação em cima do clima, até pelo menos a definição da safra argentina. Então, mas eu acho que sim, o mercado pode perder os 15 sim se o clima continuar melhorando. Muito bem. Agora, é um momento importante para o produtor brasileiro, principalmente por conta do atraso nas vendas. A safra está chegando, talvez, ou dependendo do produtor, ele vai precisar participar desse mercado. Será que ele vai encontrar um mercado frouxo aí, Luiz? Olha, Alex, a gente vem falando há um bom tempo, né, que o produtor tinha que se preparar, né, para essa entrada de safra, porque a tendência era de uma safra recorde, uma safra praticamente cheia, né, com poucas perdas. Claro que a gente pode ter um aumento de perdas no Rio Grande do Sul ainda, se o clima piorar. O clima agora, inclusive, está um pouco melhor, né, a gente está com chuva chegando, inclusive essa chuva que está chegando na Argentina deve atingir o Rio Grande do Sul em breve. Mas é uma safra muito grande, a verdade é essa. Uma safra muito grande pressiona preço. A gente não tem como fugir disso. A gente já vê prêmios mais pressionados, até mesmo próximos de 20 pontos aí. A gente pode ver prêmios mais pressionados ainda, né, com a entrada da safra. E isso pressiona preço. Então, assim, eu vejo o ambiente para preços um ambiente negativo nesse momento, né? Claro que a gente pode ter um Chicago que pode voltar a ajudar, eventualmente, né, com o clima piorando na Argentina. Eventualmente o dólar pode voltar a ajudar, né, com essa instabilidade política, incerteza e tudo mais. Inclusive, eu acho que o dólar a 5, 5,10 é um dólar baixo, né? Eu acho que 5,20, 5,30 seria um dólar mais razoável para esse momento, ou até mais, né? Ou até 5,50, dependendo. Então a gente pode ter um suporte por esse lado, mas a gente não vai ter suporte pela questão interna de entrada de safra e de uma entrada de uma safra tão grande como essa que a gente vai colher. Né? Então, o produtor tem que entender que essa sazonalidade vai pesar sobre os preços e ele vai ter que ficar atento porque a tendência é negativa nesse momento para os preços brasileiros. Eventualmente, pode ser menor ou maior, dependendo desses outros fatores aí que eu comentei, que são Chicago e câmbio. Então, ele vendeu muito pouco, a verdade é essa, né, Alex? Se ele está colhendo uma safra muito grande, ele vai ter que acelerar as vendas aí a partir aí da entrada da safra. Ô Luiz, a gente tem ouvido muito sobre a possibilidade de uma demanda interna forte, né? Inclusive concorrendo aí diretamente com as exportações nesse primeiro momento, tentativa das indústrias de garantirem seus estoques, formarem seus estoques. Até que ponto isso pode dar segurança para o produtor? Até que ponto isso é fato? O que vocês estão observando em relação à demanda interna? A gente, no nosso código de oferta e demanda, também trouxe, né, números de esmagamento, naturalmente, e a gente acha que o esmagamento vai crescer bem essa temporada, né? Uma safra cheia que a gente está esperando, ou muito grande, né, uma safra recorde, acima de 150, a gente vê o espaço para esmagamento de 50 milhões de toneladas pela primeira vez, ou até um pouco mais. Então, a gente está falando de esmagamento muito forte, com exportação muito forte, né, os dois números recordes. Então, a gente não vê problemas de demanda, né, de novo. A gente acha, sim, que isso é um fator positivo, mas é muita soja, Alex. A gente, né, há um bom tempo não vê um estoque tão folgado, ou não vai ver um estoque tão folgado, teoricamente, como a gente tende a ver aí em 2023, uma recuperação importante, mas não vai faltar demanda, a verdade é essa, né? A gente deve ter a retomada, talvez, de uma mistura maior de biodiesel, vamos ver o que vai acontecer a partir de março ou abril. Eu acho que tem espaço para isso, porque a gente está colhendo uma safra grande, né, e a gente teve que reduzir exatamente por problemas de produção. Então, isso é um ponto positivo, porque, né, o aumento da mistura aumenta a demanda por esmagamento, para fabricação de óleo de soja para o biodiesel, e a gente tem também, naturalmente, uma demanda forte aquecida via mercado de carnes, proteína animal, né, que a gente deve retomar aí exportações importantes ao longo de 2023. Então, assim, eu acho que é um ponto positivo, sim, é um ponto que ajuda a segurar preço, mas a verdade é que mesmo assim, mesmo com essa demanda forte, tanto por exportação quanto por esmagamento em 2023, uma safra tão grande quanto essa acaba ganhando a briga aí e acaba pressionando as cotações, pelo menos é o que eu acho aí e é o que eu espero para o primeiro semestre. A saída vai ser tentar evitar a concentração de oferta, né, Luiz? Espalhar melhor essa venda ao longo do ano para evitar justamente uma pressão muito forte sobre os preços por aqui. Enfim. Exatamente, Alex. E só para complementar, desculpa, claro, o produtor tem que lembrar que a gente está colhendo uma safra pela primeira vez acima de 150 de soja,
e a gente vai aumentar a área de milho, a área de safrinha. Se a gente colher uma safra recorde de safrinha, a gente não tem onde colocar tudo isso, né? A gente não tem armazenagem para isso, e aí a solução é o produtor entrar no mercado e vender. E sempre que a gente tem esse movimento mais forte de venda, o preço cai, não tem muito segredo, né? Então o produtor tem que ficar atento a isso também, porque a gente deve ter uma intensificação, digamos assim, do movimento de venda aqui, né, de comercialização, que pode ajudar a pressionar os prêmios e os preços. Você tem razão. Uma coisa é querer fazer essa distribuição melhor de comercialização, outra coisa é poder fazer isso, já que não tem armazenagem para garantir esse maior tempo aí de negócio, né, Luiz? Enfim, temos aí uma grande safra e um problema aí para administrar essa entrada da safra, verdade. Muito bem. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Sempre bom te ouvir. Volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu, até. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado aqui com a gente, analisando o momento dos preços lá em Chicago. A soja caindo de novo, mais uma sessão de queda, semana encerrando de forma negativa para os preços lá na Bolsa de Chicago, e a gente vendo a soja se aproximar ali daquele patamar dos 15 dólares por bushel, um patamar importante, um patamar de suporte para os preços. Vamos conferir como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago hoje. Você acompanha comigo a soja para março caindo 8 pontos mais 25 a 15 dólares e 6 centes por bushel. Olha o maio, já está ali em cima dos 15 dólares, 15,1, queda de 9 pontos mais 75. O julho já perdeu o patamar dos 15, 14 dólares e 93, fechamento de hoje, 10 pontos, quase 11 de queda. Agosto, 14 dólares e 53 centes por bushel, recuando 12 pontos mais 25. São os números da soja. A gente tem também do milho. O milho trabalhando aí praticamente sem grandes alterações. Março caiu um pontinho, fechou a 6,76. O maio perdeu 0,25, fechou a 6,74. O julho ganhou 0,25, fechando a 6,63. E o setembro perdeu meio pontinho, fechando aí a 6 dólares e 10 centes por bushel. E para finalizar, temos aí o trigo. Trigo acabou indo na contramão, fechou de forma positiva, no azulzinho aí, no verdinho aí. O março, 7 dólares e 41 centes por bushel, 7 pontos de alta. O maio, 7 dólares e 49 centes por bushel, 6,25 de elevação. O julho, 7,51, 6 pontos de alta, aliás, desculpe. E o setembro, 7 dólares e 60 centes por bushel, 5 pontos mais 25 de alta também. Números positivos para o trigo na contramão do que aconteceu com soja e milho. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.